E finalmente, meus irmãos, estamos aqui para fazer a comparação entre a Bíblia NAA e King James 1611. Só fazendo a correção, eu tinha dito 1911, tá? Na verdade, é King James 1611, perfeito? Eu trouxe aqui uma colinha comigo, eu mesmo que escrevi, para mim não esquecer de nenhum detalhe. Lembrando que isso aqui é uma opinião pessoal, pode ser que vocês discordem e concordem, dependendo do que eu disser. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos falar é a caixa das Bíblias, ou seja, o envelope delas, perfeito? O envelope da Bíblia NAA, ele é mais resistente. Olha só, é uma caixa com a tampa e com a parte de baixo, perfeito? E aqui tem algumas descrições aqui, alguns mapas, algumas orientações. O envelope da King James 1611 é uma caixa, mas porém ela é uma caixa menos rígida, certo? Eu creio que essa caixa aqui ajuda mais, a caixa da NAA ajuda mais a conservar a própria Bíblia. E agora nós vamos para a Bíblia propriamente dita. Bom, essa daqui, a NAA, significa Nova Almeida Atualizada. E BKJ, Bíblia King James 1611. Particularmente, eu prefiro a tradução da King James. Para mim, ela é mais confiável, mais fiel, certo? E isso não significa que a NAA seja uma Bíblia descartável, de maneira nenhuma. Também uma Bíblia muito boa. Agora nós vamos falar da capa das duas Bíblias. As duas Bíblias têm um acabamento no que parece um couro sintético. Porém, a Nova Almeida Atualizada, ela é mais maleável. A King James é mais rígida. Aí depende muito das pessoas. No meu caso, eu prefiro assim, porque evita marcas e conserva mais o material. Agora falando da apresentação das capas. As duas capas possuem letras douradas. A diferença é que a NAA, ela tem costura laranja. Pode chegar de pertinho aqui para ver melhor. Ela possui costura laranja. Não sei se vai dar para vocês verem aí. E detalhe laranja na capa. E a King James é só o detalhe dourado. Nós vamos para as páginas. Na minha opinião, a King James, ela ganha nesse aspecto das páginas. Por quê? A Nova Almeida Atualizada, ela possui aquela tradicional página fininha. Ela é transparente. Quando a gente olha através da página, nós vemos a outra escrita do outro lado da folha. Então é aquela tradicional folha fininha. Ela tem a sua vantagem pelo fato de manter a Bíblia mais compacta, tá? Mas a vantagem da King James, apesar dela manter a Bíblia bem mais dispersa, é porque as páginas não são transparentes, não dá para ver o outro lado da página e são páginas aparentemente mais resistentes, perfeito? Então página para mim, King James. Agora vamos para a grafia, ou seja, desenhos e letras. Eu vou abrir aqui uma grafia da NAA para mostrar para vocês aqui a desvantagem da NAA. Apesar da King James ter a grafia menor, ou seja, as letras menores, isso incomoda bastante na leitura para alguns, para mim a grafia da King James ganha. Por quê? Porque as letras, os números que indicam os capítulos e os versículos, as fotos, todas são coloridos. A NAA, ela tem uma letra maior, é mais confortável para a leitura. Porém, toda a sua grafia, desenhos, mapas e todas as orientações que possui nela é de cor laranja. O tom é laranja do início ao fim. E a King James não. A King James ela tem vários tons e todos os seus desenhos são coloridos.
Inclusive, tem até algumas gravuras também. Agora nós vamos para os recursos. Recursos das duas Bíblias. Vamos lá. Todas as duas Bíblias têm as notas, ou seja, o que é nota? Explicações de cada verso. Cada verso possui uma explicação no rodapé da Bíblia. Aqui também é a mesma forma na King James. Cada verso de cada capítulo possui uma nota de explicação. Também todas duas têm a referência. O que é a referência? São outros versos e outros capítulos que falam da mesma coisa ou que falam do mesmo assunto que está no capítulo referido. Aqui também nós temos na NAA, Nova Almeida Atualizada, está aqui em tom laranja. E aqui já está numa coluna central aqui na King James. Todas duas têm referências. A vantagem da King James é que os seus versículos são sobrepostos. O que isso significa? Olha um exemplo aqui. Versículo 15, versículo 16, versículo 17, versículo 18 e assim por diante. Agora, aqui na NAA, vamos pegar uma outra parte aqui para vocês verem. Muito bem. Olha aqui, por exemplo, versículo 2. Logo embaixo nós não vemos nenhum versículo. Nós vamos encontrar logo na sequência. Versículo 3, versículo 4, versículo 5, eles não estão sobrepostos igual a King James. Isso para mim é uma desvantagem que embaralha um pouquinho quando a gente vai procurar sobre algum versículo. Agora nós vamos falar dos mapas. Inclusive, meus irmãos, a única coisa que é colorida na NAA é os mapas do final da Bíblia, tá? Esses mapas aqui, inclusive, são com material aquele mesmo material de fotografia. Eu não sei o nome, mas é um material com acabamento excelente. Vamos para os mapas. A King James possui 62 mapas. Isso que eu contei. Posso estar errado, tá? Uma margem para mais, uma margem para menos. E a NAA possui 200 mapas. Isso tudo a gente consegue contar lá no índice do início, naquela descrição lá. Referente às imagens, a King James possui 38 imagens e a NAA possui 40 imagens. Todas as duas Bíblias possuem um manual de recurso lá no início da Bíblia. Vamos olhar aqui, índice, introdução à Bíblia de Estudo Holman, ou Goldman, não sei como funciona, ou não sei como se pronuncia. E aqui, ó, índice, mapas, como usar os recursos da NAA. Para que servem esses recursos? Tanto da NAA quanto da BKJ, para que você aprenda a utilizar os meios de recurso dessas Bíblias. Ou seja, orientações, mapas, imagens, tabelas, rotas e tantas outras coisas mais. A King James possui a lista de estudos de palavras hebraicas e a lista de estudos de palavras gregas. A NAA não é equipada com esse recurso. Agora, referente ao auxílio para o leitor, nós vamos fazer uma breve leitura só para vocês terem uma ideia do que se trata. Na King James, nós temos Introdução à Bíblia de Estudo Holman, Característica da Bíblia de Estudo Holman, Colaboradores da Bíblia de Estudo Holman, Lista de mapas, introduções e quadros, lista de estudos das palavras hebraicas e gregas, abreviaturas mais comumente usadas, planos de salvação, como ler e estudar a Bíblia, a origem, transmissão e canonização dos livros do Antigo Testamento, a origem, transmissão e canonização dos livros do Novo Testamento. Esse daqui são os auxílios para o leitor da King James. Agora vamos para a NAA. Aqui nós temos índice, índice das imagens, índice dos mapas, como usar os recursos da Bíblia de Estudo, NAA, introdução, apresentação da Nova Almeida Atualizada, visão geral da Bíblia,
O plano divino da salvação, doutrina bíblica, uma visão geral, interpretando a Bíblia, lendo a Bíblia, o cânone da Escritura, a confiabilidade dos manuscritos bíblicos, a arqueologia e a Bíblia, as línguas originais da Bíblia, a Septuaginta, como o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo Testamento, a história da salvação no Antigo Testamento, preparando o caminho para o Cristo, concordância, plano de leitura da Bíblia, colaboradores. Queridos, estas são as apresentações das duas Bíblias, King James e NAA Nova Almeida atualizada. Eu vou fazer um vídeo com mais detalhes explicando cada uma dessas Bíblias, ensinando vocês como utilizar a concordância, ensinando vocês como utilizar a nota da Bíblia e todos os outros recursos que essas duas Bíblias oferecem, contando com mapa, contando com quadros, contando com gráficos e outras coisas mais. Essa foi uma breve comparação, claro, com a opinião pessoal minha, perfeito? Pode ser que vocês concordem e pode ser que vocês discordem também das minhas opiniões. Esse foi o vídeo, espero que todos entenderam e que a santa paz de Deus permaneça em nossos corações.